pessoal. Tudo bem? Estamos aqui com o First Lifestyle Campus Week, né? Um evento que a gente fez aí com muito carinho para vocês. Existe uma combinação de forças e esforços de muita gente para fazer um evento mais gratuito, né? Com todo um foco em gestão de projetos e tal, mas a nossa proposta inicial foi fazer um evento que a gente atendesse um público maior, que não fosse tão focado em técnicas, mas enfim, trazer alguma coisa nova para as pessoas que estão aí vivendo essa pandemia, essa loucura. E a gente entende que depois da pandemia, o pós-pandemia vai implicar em muita assertividade, produtividade, etc. Você pode trabalhar de uma forma diferente, ser mais produtivo, sobrar mais tempo para você, né? Então, a proposta desse evento são 4 noites. Hoje é a primeira, peço desculpas pelo atraso, tivemos aí 5 minutos de atraso. E a gente entendeu o seguinte, a gente fez um evento com um público mais geral, né? Mas cada dia tem uma particularidade. Então, o evento roda às noites, 19 às 21, né? E sempre com um foco distinto. Então, hoje, o foco é o novo normal, é o projeto pessoal. São as pessoas que estão querendo saber o que podem fazer para trabalhar melhor nesse ambiente que mudou para home office, etc. Então, hoje a gente tem um foco nisso. Na terça a gente vai falar sobre projetos de empresas. Tem muito eco, gente. Tem muito eco. Globais, etc. Na quarta, experiências internacionais. Trazer algumas pessoas que a gente conhece, brasileiros que estão fora do Brasil, que podem trazer uma experiência para a gente, como é que trabalhar na Nova Zelândia, no Reino Unido. E na quinta a gente vai trazer alguns especialistas acadêmicos para discutir a gestão de projetos, resolveu, né? Possibilidade de trabalho, de pesquisa, enfim, é um dia tem muito eco, gente. Acadêmico, tem muito eco. Então esse seria aí a nossa agenda para essas 4 noites. Na segunda, a gente vai ter então 2 palestrantes. Temos o Luiz Quevedo, de São Paulo, vai entrar já para falar do novo normal, a visão que ele tem desse mundo remoto, videoconferência, etc. E em seguida a gente vai ter o Guilherme Monerá, que hoje está no Nordestão, tem um supermercado de grande porte aqui da nossa região, nós estamos em Natal, transmitindo daqui do meu escritório. E a gente vai de fato, ter 2 palestras que meio que se combinam para falar um pouco desse novo normal, né? Um foco em trazer novas experiências, expectativas, enfim. Eu estou muito feliz de ter feito esse evento todo digital, né? Assim, a gente fez o evento acontecer sem nenhum encontro presencial, e isso é muito interessante. A gente, no normal, a gente não faria assim, né? A gente tentaria fazer reuniões com as pessoas, isso e aquilo, e a gente meio que, de alguma forma, está aprendendo na marra, né? Na raça, né? Então, a ideia central é que a gente possa aproveitar isso. Até nós estamos aproveitando para aprender a fazer um evento desse. Amanhã já vai ser mais tranquilo, e aí por diante a gente vai avançando. Então, a gente está meio que aprendendo, fazendo com vocês, né? É uma coisa que eu queria deixar muito claro. Nós temos apoio de organizadores, de palestrantes e de parceiros que nos ajudaram a fazer o evento acontecer com custo zero para quem está assistindo. Tá bom? Então, esse é o foco. Eu acho que a gente deixou bem claro aí. Então, hoje a gente tem 2 palestras. E ao final das 2 palestras, a gente faz então uma abertura para as perguntas. Vai aparecer no YouTube a forma de fazer a pergunta e eu vou transmitir aqui para os palestrantes. Tá bom? Eu acho que essa era a ideia. Eu agradeço a todos. Para mim, um dia feliz aqui de poder fazer um evento desse porte, transmitindo aqui de Natal. E sei que temos pessoas aí espalhadas e que espero que gostem e depois digam que o evento valeu muito a pena, porque tem muita gente boa aí para falar e para trocar experiência com vocês. Tá bom? Então eu vou passar a deixar o Luiz entrar aqui e a gente vai acompanhar daqui, tá bom? Obrigado a todos aí pela presença. Boa noite, pessoal, tudo bem? Obrigado, Manuel, pela oportunidade. Sejam todos muito bem-vindos ao novo normal e um novo desafio para todos nós, para o mundo corporativo, para nossas vidas pessoais também. O mundo mudou e a forma de se fazer negócios também. O trabalho não é mais um lugar para onde vamos, é algo que fazemos, não importa o local ou dispositivo utilizado. Tecnologias de colaboração permitem que empresas como a sua ganhem agilidade para acompanhar esta evolução, incrementando a sua produtividade e capacidade de oferecer novos produtos e serviços.
Abrace esse futuro, remodelando a forma de trabalho de sua equipe e a sua interação com os clientes. Conte com a Innovo para se manter na vanguarda da tecnologia e da inovação. Ajudamos você a romper as fronteiras da tecnologia e conquistar novos horizontes em sua jornada de inovação. Conheça as soluções de colaboração da Innovo e transforme sua experiência de mobile office em resultados efetivos e concretos, que vão muito além das chamadas de videoconferência, integrando com todos os sistemas de colaboração da empresa. Basta apenas um clique para entrar na sua próxima reunião e transformar suas ideias em grandes negócios. Imagens de alta definição com recursos de zoom dão vida ao seu projeto. Recursos avançados de colaboração permitem que você e sua equipe trabalhem em qualquer lugar ou dispositivo, aumentando a produtividade e qualidade de vida de todos. E tudo isso de uma forma muito segura, esteja no campo ou na praia. O mais importante não é o local, mas sim os resultados que uma plataforma de colaboração moderna e segura oferece para você e seus negócios. Bom, pessoal, bem-vindos ao Novo Normal. Quando a gente fala de Covid, novo normal, na realidade, essa crise toda, ela simplesmente acelerou toda uma jornada de transformação digital, acelerando as atividades, as iniciativas das empresas para convergir para esse novo mundo, para esse novo modelo de interação entre as pessoas. Mas, na verdade, a gente está passando por uma transição de geração. A gente verifica a geração X, Y, Z. Lá na geração X tinha uma visão corporativa, dedicados, competitivos, fiéis à empresa, buscavam estabilidade, ficavam numa empresa durante décadas, né, até se aposentar. Geração Y analisam dados independentes, colaborativos, consciência social e buscam sempre um novo desafio. Esse pessoal fica em média de 3 a 5 anos numa empresa, e dependendo do desafio que eles veem pela frente, ou eles continuam ou já migram para novas empresas. E a nova geração, nativos digitais, autodidatas, empreendedores, revolucionários, é um pessoal novo que está entrando no mercado de trabalho, que já nasceu digital, com uma série de inovações e ideias. Só que esse pessoal ele não tem ainda todo o know-how, toda a experiência e os recursos financeiros que a geração anteriores tinham, né? Com toda uma maturidade para tratar os novos projetos. Aí eles estão sempre buscando novos investidores anjos que possam apoiá-los nessa jornada de transformação digital. E muitos investidores acabam apostando nessa nova geração com as novas ideias que estão revolucionando o mercado de trabalho. Muitos deles acabam não migrando para a sua própria startup e entram no mercado corporativo, e o que tem acontecido? Aquela galera lá dos tradicionalistas estão se aposentando ou assumindo posições de liderança, e essa nova geração começou a assumir posições de gerenciamento operacional. Então, eles estão trazendo para o ambiente corporativo todas essas ferramentas que eles usam no dia a dia, eles estão mudando a transformação dos processos, revisão de processos, metodologias, para que eles possam ter um melhor desempenho no dia a dia, de acordo com as novas práticas e novas plataformas disponíveis. Então, se a gente for ver toda essa evolução, lá em 95 nós tínhamos o ambiente web, 2000 e-business, marketing digital, negócios digitais, e daqui para frente os negócios cada vez mais autônomos. Então, a gente vê a diferença de geração para geração, quais são os principais objetos de desejo dessas pessoas, a forma de relacionamento. E o que eu chamo a atenção aqui nesse quadro é justamente na parte de comunicação e mídia. O pessoal lá, pré-1945, utilizava muito a carta escrita formal, uso intensivo de telefone, depois começaram os e-mails, SMS,
e assim por diante. E você vê a nova geração, ninguém está utilizando mais praticamente e-mail, ninguém utiliza praticamente telefone, é sempre uma plataforma muito mais dinâmica, interativa e com várias pessoas trabalhando. Então estou aqui me candidatando para estagiário, quero a conexão, a animação, quero ser desafiado e acho que quero ser necessário. Tudo bem, Benjamin? Agora eu vou fazer a pergunta que revela mais sobre os nossos estagiários. Onde você se vê daqui 10 anos? Quando eu tiver 80. A pergunta que eu faço é justamente essa, pessoal. Onde cada um de vocês se enxerga daqui 10 anos? Independente da idade, independente da geração que seja, o mundo mudou completamente e a gente tem que se adaptar a essas novas mudanças de forma muito rápida e dinâmica. Então, o objetivo de hoje é falar um pouquinho sobre as pessoas e o novo normal, novas modalidades de profissão, os desafios do home office e o novo normal. Então, de volta para casa, novas modalidades de profissão. O que acontece hoje em dia? Toda essa galera, toda essa juventude está sendo preparada para o mercado de trabalho desde criança, mas ninguém está sendo preparado para voltar para casa. Você não vê uma preocupação no cuidado com a casa, no dia a dia. Muitos não sabem nem cozinhar. E o grande desafio para eles nessa pandemia é aonde eu vou comer e o que eu vou comer. E com isso acabam surgindo pessoas compartilhando receitas e que eles acabam tendo esse conhecimento e compartilham em diversas fontes, seja via YouTube, Instagram, diversas ferramentas. E o que é interessante nessa nova modalidade de comunicação? Você vê aqui uma receita caseira de fazer pão, coisa que nossos avós faziam tradicionalmente em casa, e a gente trabalhando no dia a dia acaba não indo muito para a cozinha. Mas você vê nesse primeiro vídeo 5,2 milhões de visualizações de como fazer pão em um ano. Outros anúncios, 600 mil, 829 mil em 2 meses. O que acontece com as empresas? Em vez deles investirem em comercial na televisão aberta, em outros meios de comunicação, eles têm explorado muito o marketing nessas redes sociais e nesses canais específicos, porque para uma empresa de farinha faz mais sentido ela anunciar um anúncio do produto deles num canal de quem está ensinando a fazer pão do que num canal de novela, de telejornal que estejam trabalhando. E essas pessoas acabam lucrando de 5 mil a 10 mil dólares por vídeo para fazer a divulgação de um único produto. Então, olha só que nicho de mercado que estão disparando aí para frente. Os que fazem delivery, muitos estão comprando fora a comida e também essas empresas de delivery estão crescendo muito no dia a dia. E-commerce, lojas online, só em abril cresceu mais de 81%. A gente está falando de crise no mercado e eles faturaram 9,4 bilhões de reais, por mais de 24,5 milhões de produtos de compras online somente em abril. Cresce também a demanda de entrega. Então, a gente está verificando também a sociedade do Você S.A. no app Economy. Uma série de pessoas que ficaram desempregados e nesse mercado de aplicativos estão indo para o mercado de trabalho como o famoso bico que tinha no passado. As pessoas não têm mais um único patrão, trabalham com diversas empresas, diversos aplicativos, de acordo com o horário, e é uma forma de estarem se mantendo no mercado de trabalho e sustentar as suas famílias. Aí nós temos os que inovam e transformam, pessoas que estão sempre trabalhando, sempre inovando para criar novas oportunidades, novos desafios. Aí você vê integrando as pessoas, gerando novas facilidades para o dia a dia. Antigamente era necessário muita criatividade, muito conhecimento para você fazer algo novo. Você vê aqui o exemplo da máquina de lavar, tinha que ter um engenheiro, um eletricista, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou criar esse produto novo. Demandava muita gente, muito tempo, muito dinheiro para eu conseguir automatizar coisas simples, seja para fazer um sorvete, para fazer um café. Hoje em dia você tem máquina até na tua própria casa para fazer um cafezinho bem fresquinho. Muitas vezes você tinha barreira tecnológica, você queria inventar um determinado produto, um determinado serviço e não tinha o recurso disponível. Aqui no caso, um raio-x, por exemplo. E também tínhamos as barreiras culturais e resistência à mudança.
Mas com a evolução do API Economy e uma série de recursos, ambientes de cloud computing, isso é muito fácil hoje em dia para você criar uma aplicação nova, para você desenvolver um novo aplicativo. No ambiente de cloud, para você hospedar isso, é muito barato. Então, uma boa ideia, bem trabalhada, com uma equipe focada, você consegue em pouco tempo lançar um novo produto no mercado. Einstein dizia lá em 1931, a imaginação é maior que conhecimento. Mas quanto maior o seu conhecimento, quanto mais você aprende, maior a sua capacidade de inovar. A inovação não tem limite, o conhecimento é limitado. Mas aumente seu conhecimento constantemente e você vai conseguir criar coisas cada vez mais inovadoras. Se perguntar para vocês, o que é isso? Para que serve? Vocês vão dizer, é uma tampinha de caneta Bic, um cotonete para higiene pessoal. Só isso que vocês veem? Será que é apenas isso? Muitas vezes cada um tem o seu recurso ali na frente, o mesmo recurso disponível, mas na realidade se você coloca isso na mão de uma pessoa criativa, olha lá o que ele faz. O mesmo acontece com os aplicativos que vocês desenvolvem, com as novas ferramentas que são desenvolvidas. Basta colocar na mão da pessoa certa e ela vai transformar, vai dar vida para vocês. E se o mundo mudou e todas essas aplicações novas estão no ar, o mundo corporativo também precisa mudar e acompanhar essas mudanças. Outro fator são as pessoas que alegram, as famosas lives, e isso que nós estamos fazendo aqui nesse momento, compartilhando conhecimento, com tantas opções de TVs, de filmes. Nós temos muitas pessoas aqui acompanhando a nossa live ao vivo, porque a gente vê que acaba agregando algum valor para a gente, seja conhecimento ou seja algo de alegria. O que é interessante dessa live da Marília Mendonça é que ela quebrou o recorde mundial de visualizações simultâneas. 3,3 milhões de pessoas assistindo ao mesmo tempo a live dela. São 22 milhões de views do evento, 766 mil pessoas gostaram, e só no canal dela tem mais de 19 milhões de pessoas inscritas. E nessas lives que eles estão mudando a forma de trabalho deles, o show não é mais possível, nós temos patrocinadores que chegam a pagar até R$500 mil por patrocinador por live para participar de um evento ao vivo. Você vê uma galera dessa, uma multidão de pessoas assistindo um evento como esse, e você aproveita para divulgar a sua marca, o seu produto e se fazer presente no mercado. E das 10 lives musicais mais vistas no mundo, 7 são do Brasil. Olha só que coisa. E o sertanejo lá na frente, né? O pessoal falava, não, sertanejo, o pessoal do campo. Gente, se você for ver a parte do agronegócio, internet das coisas, que a gente está verificando uma série de inovações no mundo, nesse mundo do agro, do negócio, é fantástico. Tá crescendo muito, é uma área que vale a pena a gente estar investir. Tem o Agro 4.0, que está sendo estudado, que está sendo avançado também no Plano Nacional de Internet das Coisas. Então, muita coisa vai mudar daqui para frente. Temos também a parte de teleatendimento que foi habilitado agora. Antes era restrito, era proibido, né? E com a pandemia, dificuldade de acesso das pessoas, transporte, locomoção, foi dado início também na parte de teleatendimento. E não basta teleatendimento, né? Você tem o teleatendimento, faz a sua consulta, e como que eu vou
dar a receita médica para o paciente para comprar o remédio, se precisa da assinatura do médico lá para fazer isso. Então, pensando nisso, saiu no Diário Oficial a portaria regulamentando, durante pelo menos o tempo de pandemia, o uso de telemedicina com o teleatendimento, 23 de março de 2020, e um mês depois já estava disponível também o validador de documentos digitais, justamente focado na emissão da prescrição eletrônica de receitas médicas. Então, tem todo um fluxo aqui que foi definido nessa plataforma, onde tantos os médicos conseguem emitir a receita e a farmácia ter acesso para verificar a autenticidade daquela receita. Então, eles conseguem já fazer a compra de uma receita digital com assinatura digital, sem a necessidade de um documento impresso. Tá? Então, isso vai mudar completamente a forma de relacionamento das pessoas com os médicos também. Parte de e-learning é muito interessante. A gente fala de ensino à distância. O ensino à distância disparou agora nesse período de pandemia para todas as idades, seja criança, seja adolescente, seja adulto, na faculdade. Minha esposa dá aula na FATEC também. E o que é muito fantástico é o seguinte: você pensa que é ensino à distância, mas ele está tornando cada vez mais próximo o aluno do professor. A sensação que você tem sentando numa sala de aula virtual é que você está na primeira cadeira ali na frente do professor, olhando para o professor e aprendendo diretamente, sem nenhum distúrbio, sem nenhum barulho, focando simplesmente na sua aula. E muitos alunos que tinham dificuldade de conversar, de interagir com os professores, a gente vê que eles estão cada vez mais participativos, trabalhando junto com os professores. E nessas ferramentas, nessa plataforma de colaboração, nós temos uma série de ferramentas que agilizam a aula. Nós temos formulários eletrônicos que permitem você fazer perguntas e respostas para os alunos com correção automática. Então, imagine o professor, no final do dia, tem lá 100, 200, 300 alunos, tendo que corrigir prova, material de todo mundo. E com isso daqui você consegue tanto lecionar, quanto aplicar testes para verificar se o aluno está de fato acompanhando a matéria, e com a correção automática que agiliza muito o dia a dia dos professores. E só em 2019, lá em Harvard, eles tiveram mais alunos à distância em 2019 do que nos 384 anos de existência da universidade. Então, você consegue atender alunos do mundo todo com uma plataforma de ensino à distância. O conceito tem mudado também em muitos lugares para a sala de aula invertida, onde você faz o autoestudo em casa, você estuda a matéria com vídeos, com livros, e você vai para a escola não mais para ficar aprendendo, decorando matéria. Você vai lá para colocar em prática aquilo que você aprendeu, com dinâmicas de grupo, com interação com os professores, fazendo projetos reais e atuando em situações do dia a dia dentro das universidades. O home office, com certeza, ele traz uma série de desafios para a gente, traz uma série de oportunidades, você poder trabalhar em casa, você poder compartilhar o seu dia a dia, reduz trânsito. Aquela reunião que você fazia 1, 2 reuniões por dia, com as reuniões virtuais você consegue fazer 5, 6, 7, 8, 10 reuniões por dia sem a preocupação de trânsito, de chegar atrasado, aquelas pessoas que não chegam no horário na reunião. Isso é muito bacana. Mas também traz os seus desafios, né? Como que eu vou gerenciar toda essa equipe, o dia a dia, o planejamento de atividades? E aí que entra o conceito desse evento, o Life Cycle Canvas, que é para a gente poder ter uma ferramenta de apoio para ajudar no dia a dia, no gerenciamento e distribuição dessas atividades. Então, tem gente que gosta do evento online, tem gente que não curte o evento online, né? Mas a gente tem que estar trabalhando no dia a dia de forma planejada e organizada. A próxima palestra vai falar um pouquinho sobre isso também. Então, a gente tem que ter um ambiente adequado para o trabalho, seja a parte de imobiliário, cadeiras. Aliás, o mercado de cadeiras disparou também 90% nos últimos meses. Planejamento e gestão de pessoas, infraestrutura e segurança cibernética para conseguir, de fato, acompanhar a blindagem. Porque as pessoas não basta ter um acesso VPN na sua casa, você coloca um acesso VPN, a estação de trabalho está contaminada, está com vírus, você vai colocar isso dentro da sua organização. Então, você tem que ter uma preocupação em como garantir essa blindagem, essa proteção contra as novas ameaças cibernéticas.
E o futuro do trabalho é esse, com uma série de plataformas de colaboração, novas demandas. A gente vê aqui numa pesquisa que 20 milhões de pessoas, de brasileiros, são candidatos a trabalharem após pandemia, continuar trabalhando em regime de home office. E essas plataformas de colaboração ajudam muito nisso. E também ajuda em outros desafios, porque se eu posso trabalhar em home office, eu posso trabalhar de qualquer lugar do mundo. Eu não preciso necessariamente estar na cidade. E também tem na plataforma de colaboração no Microsoft Teams, por exemplo, que eu demonstrei para vocês no começo do vídeo, ela faz tradução automática. Você pode escrever um texto em inglês, em português, e ele traduzir para chinês, coreano, japonês, para qualquer idioma. E vice-versa. Então, você pode interagir com profissionais de diversas nações sem essa questão de barreira cultural, do idioma também, para vocês trabalharem. E o futuro das cidades é esse. As pessoas estão migrando, saindo da cidade, o êxodo urbano, e indo para lugares mais tranquilos de trabalhar, com menos poluição. Hoje você paga um valor abusivo de aluguel no centro da cidade para ficar próximo do seu emprego, e com a facilidade do home office você pode morar numa casa melhor ou num apartamento maior, longe dos grandes centros e com um preço muito mais acessível. Então esse é o novo futuro que a gente vê pela frente. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade. Era basicamente isso que eu queria compartilhar com vocês agora pela manhã. Pela manhã, pela noite. Pela manhã, será que aqui é manhã ou será que aqui é noite? Onde será o fuso horário dessa palestra? Muitas pessoas podem estar aqui no Brasil e outras assistindo de fora. Então, o conceito também, manhã, tarde e noite, muda completamente. Pessoal, muito obrigado. Exato, tá? Eu vou entrar. Quando ele terminar, que eu não estou ouvindo ele, né? Acabou? Oi, pessoal. Tivemos aí, então, a palestra do Luiz, né? Falando sobre esse novo normal, com a experiência dele, como inclusive, empreendedor de produtos ligados ao novo normal. As pessoas que estão nesse evento, normalmente têm alguma relação comigo, ou tiveram, são pessoas que eu admiro, que eu conheço, e estão aqui porque têm uma contribuição a dar. São pessoas experientes, né, que estão trabalhando para melhorar esse mundo pandemia e pós-pandemia, né? E cada um desses parceiros que está com a gente tem um foco diferente. Alguém provê data center, alguém provê uma startup de supermercados, alguém provê computação em nuvem, alguém provê serviços de impressora, você pode adquirir serviços de impressora em vez de comprar impressoras. Alguém fala de LGPD, como é que você se prepara para essa lei que agora foi adiada por um ano, mas que vai chegar logo aí, que é você pensar na privacidade dos dados. Enfim, temos aí um monte de gente. Tem pessoas empresas que estão falando de terceirização de infraestrutura, você pode entregar a sua infra para os caras, né? Temos diversos parceiros, tem empresas de ERP, de gestão, que estão em vários clientes que estão aqui nos ajudando, enfim. Temos então aí uma galera que comprou a ideia do projeto e está conosco, né? Então, assim, hoje a gente teve a palestra do Luiz, agora a gente vai falar temos um novo palestrante, que é o Guilherme Munerá, que foi um cara que já trabalhou no Flamengo, na expansão das lojas, trabalhou nos Jogos Olímpicos, enfim, hoje dirige o escritório de projetos do Nordestão, e eu achei que ele tinha um perfil interessante para falar um pouco do que ele está fazendo, de como é que ele enxerga a gestão de projetos, como é que isso, de alguma forma, facilita o trabalho dele, né? Porque, na verdade, uma organização tem duas grandes frentes. Ou é a operação, né? As pessoas estão no dia a dia trabalhando, meio que, entre aspas, apagando incêndio, ou então estão gerenciando projetos. Então, a ideia central é que, se você gerencia projetos, como é que eu posso fazer isso de uma forma mais simples? E como é que eu posso pensar em projetos pessoais, né? Tudo isso é uma coisa que as pessoas têm dúvida e acham que as técnicas que a gente tem hoje são muito complexas, né? Que tem que estudar 15 anos, né, para usar. Vocês vão ver que é tudo muito mais simples hoje, porque as conexões estão aí e as redes estão dando a possibilidade da gente falar para muito mais gente e ensinar de uma forma muito mais tranquila. Então, eu vou chamar o Guilherme, né, para entrar e vamos passar um comercial simplesinho agora dos fornecedores e logo em seguida o Guilherme vai entrar com a apresentação dele e depois a gente vai abrir para perguntas para os dois palestrantes, tá bom? Eu acho que era isso. Valeu.
Olá, tudo bem, turma? Manuel, obrigado. Muito obrigado aí pela apresentação, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui no primeiro evento do LCC, Life Cycle Canvas. Tomara que estejamos fazendo história aí. Interessante que a gente não teve ensaio, a gente está fazendo ao vivo aqui, na hora, aprendendo aqui com os próprios erros. Alto-falante aberto e tal. Mas é isso, né? A gente faz ao vivo, a gente vai na marra. Mas vamos lá. Isso é um pouquinho do que está acontecendo hoje, né, gente? Esse novo normal, né, que a gente vai tentar falar um pouquinho aqui, é justamente isso que está acontecendo, né? A gente está aprendendo com os nossos erros, com as tentativas e com bom senso, né? E é isso aí. Vamos bater um papo a respeito desse assunto que está tão em voga, né? Que são as pessoas e um pouquinho da gestão de projetos pessoais, né? Bom, vamos lá. Gente, vou trazer um pouquinho aqui do conceito que é projeto, né? Porque nem todo mundo que está aqui é gerente de projeto ou então é iniciado no assunto. Então, o que é projeto, né? Pelo nosso PMBOK, né? Que nada mais é do que uma compilação, é um livro que compila, né? Para a turma que não sabe muito bem o que é projeto. Existem as melhores práticas que a gente aprendeu aí fazendo, né? No mundo todo. E o PMBOK é um livro que compila as melhores práticas, né? E pelo PMBOK, o projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto ou serviço, né? E com um resultado único. Assim, eu gosto muito de uma outra definição, que é todas as atividades que têm início, meio e fim podem ser considerados projetos, né? Por exemplo, pintar um apartamento, né? Isso a gente faz uma vez, nunca mais vai fazer, né? Então, isso pode ser considerado projeto, certo? Só para a turma saber um pouquinho do que a gente está falando. E qual a diferença entre projeto e operação? Projeto, a gente só faz uma vez, só fazemos uma vez. Por isso é importante a gente estar organizado para que a gente possa fazer mais estruturado e com uma força-tarefa de algumas áreas e tal, para fazer o projeto da melhor forma possível. Depois que a gente tem o histórico, o aprendizado, né, e aí a gente vai fazendo esse projeto mais vezes ele vira operação. E aí a gente nunca termina de fazer essa operação, certo? É como se a gente estivesse aprendendo a vender num caixa de supermercado e a gente está fazendo um projeto de treinamento. Aquela pessoa vai participar de um projeto de treinamento e terminado esse projeto de treinamento, ela começa a fazer a operação. E aí nunca mais ela termina, né? Ela vai praticar aquilo ali, né? Vai passar os produtos e virou operação. Então, a grosso modo, é isso. Gente, eu trouxe aqui um exemplo bem interessante do também por que a gente organiza projetos, a gente estrutura as ideias de um projeto. Se a gente não documenta um projeto, fica assim, ó, o cliente explica para a gente como quer, não sei se vocês estão vendo o meu cursor, mas o cliente explica para a gente como é que ele quer o balanço, o líder do projeto ele entende dessa forma, né? O analista ele projeta dessa forma, o programador constrói dessa forma, o consultor de negócios descreve dessa forma, poltrona bonita, confortável, o projeto é documentado dessa forma, ou seja, não é documentado, as funcionalidades foram instaladas assim, né? Só uma cordinha pendurada, o cliente foi cobrado assim, né? Como foi mantido, né? O cliente cobrado como uma montanha-russa e foi mantido como uma árvore cortada. E o cliente queria só isso, um pneu pendurado numa corda. Então, essa é a diferença de você fazer algum projeto sem a ajuda de um especialista ou de uma metodologia e a diferença de você não fazer. Mas aí é muito simples, né? O PMBOK, ele traz aí, muito simples, né? Para não dizer o contrário, ele traz as melhores práticas em 762 páginas.
tá? Que é essa página, esse livro, como eu falei para vocês, né? Para os que não são iniciados aí em projetos, que compila as melhores práticas que acontecem no mundo inteiro. Então, das práticas que vieram acontecendo, foram guardadas todas as formas e foram divididas em algumas áreas, que é iniciação, né? Planejamento, que seria planejamento, mostrar para vocês aqui, a questão de monitoramento e controle e encerramento. Então, o LCC, que a gente está aqui, né, por causa do LCC, ele resume tudo em uma tela. É esse cara aqui. Essa tela aqui, e o link está aqui em cima, se vocês quiserem copiar depois e entrarem, é muito simples. Ela deixa que pessoas com muito pouca experiência ou nenhuma experiência em projetos possam pensar tal como um gerente de projeto pensaria e precisa documentar um projeto. E se você consegue explicar e partindo para preencher cada um desses quadradinhos aqui, no final você vai ter um projeto. Por isso que foi paixão à primeira vista, assim, quando eu voltei para Natal, agora em dezembro, conheci o professor Veras, e aí ele me apresentou isso e, assim, poxa, é impressionante como a gente consegue traduzir, né, um livro de 762 páginas em uma tela, basicamente. E com essa tela, lógico que não só nessa tela, você consegue estruturar o seu projeto para fazer uma iniciação mais assertiva possível. Ok? Bom, falado isso, vamos falar um pouquinho de home office, né, gestão de projetos. Não sei se está todo mundo aí em home office, né, conseguindo trabalhar em home office ou não. Eu estou meio a meio, né, eu estou trabalhando no escritório, mas meu time inteiro está em home office. A empresa colocou cerca de 80% do time do escritório em home office. E aí a gente também conseguiu auxiliar um pouquinho a turma com algum treinamento para essa questão de trabalhar em home office e ajudar os gerentes e os coordenadores a gerir as suas equipes. Tá? O que acontece? O mundo está passando por isso, né? Essa pandemia que jamais ninguém havia previsto, né? A gente precisou passar por 3 ondas, né? Esse que é o cenário hoje. A primeira onda foi todo mundo em casa, rápido, com medo, né? As pessoas preocupadas com a saúde, né? Sem saber o que estava acontecendo. E o mais prudente foi ir todo mundo para casa, né? Então, as empresas colocaram todo mundo em casa e a segunda onda foi se adaptar a essa turma em casa. Tinha muita gente que não tinha qualquer ferramenta ou qualquer possibilidade de ter seus funcionários em casa. E aí foi aquela correria, né? Contrata sistema de reuniões, contrata sistemas colaborativos e tal. E aí essa adaptação, depois de 3 meses, mais ou menos, que o Brasil está em casa, né? Trabalhando em home office, a gente agora enfrenta a terceira onda, que é esse novo normal, né? Que a gente vai falar um pouquinho aqui. E aí eu entendo um pouco desse novo normal como a reestruturação produtiva 2.0, né? Aquela reestruturação produtiva que começou lá nos anos 70 com o toyotismo, né? Que tiveram as mudanças nas formas de trabalhar e tal. Muito em paralelo a isso, né? A gente enfrenta hoje uma nova reestruturação produtiva, né? Na prática, né? E foi na correria, todo mundo usando do bom senso das ferramentas que tínhamos, né? E colocando em prática. O que acontece? Eu acho que foi bem benéfico no sentido da transformação digital, porque vem sendo muito falado aí nos últimos anos, né, a respeito da transformação digital. E a transformação digital hoje está muito claro para todo mundo que está no nosso mindset, né? Está nas nossas cabeças, né? A nossa resistência em mudar que é a famosa transformação digital. Porque o futuro já existe, né? A gente já tem todas as ferramentas, né, que a gente fala lá no futuro. Não, já existe, o futuro já é hoje, o futuro é agora.
A gente já tem tudo que a gente precisa para fazer a transformação digital. É só uma forma de mudança de cultura, uma forma de você pensar. E aí, com essa reestruturação, o que eu tenho percebido, e conversando com os amigos e escutando, vendo as lives e escutando aí os podcasts da vida, né, com especialistas no assunto, eu tenho visto que o processo substituiu o intuitivo, né, porque antigamente a gente estava lá entre os amigos do trabalho, entre os colegas do trabalho, e aí era muito intuitivo, né, era muito perceptivo, você era demandado muito intuitivamente para fazer o seu trabalho, né? E aí, quando você está longe, você começa a precisar lembrar de que forma que você trabalhava e tal, e precisa criar processos para que o seu trabalho ele funcione, né? Então, eu vejo que o processo substituiu o intuitivo nesse primeiro momento, que não foi um exercício simples, né? As pessoas precisaram se adaptar, porque tem uma pesquisa recente que mais de 75% das pessoas, até antes do início da pandemia, jamais tinham trabalhado em home office. Então, imagina essa adaptação dessa turma que não tinha qualquer experiência em ficar em casa sozinho, né? Olhar para o lado e só ver parede, né? E tendo que gerir o seu próprio tempo, né? Sem preocupação de bater ponto, ou ter alguém que consiga te orientar mais presencialmente, mas te demandar, né, algum trabalho e tal. Então, você precisa ter um processo aí para substituir o intuitivo. E aí, com esse processo, surgiu a necessidade do agendamento das suas atividades e reuniões, né? O agendamento também substitui a proximidade, né? Porque quando você está próximo lá do chefe ou do colega e tal, você levanta, vai lá, e aí? Tem uma dúvida assim, assado, e você resolve a sua questão rapidamente. E o agendamento substituiu justamente isso, né? Essa questão de você levantar e ir lá conversar. Não, hoje você precisa agendar para falar com o seu colega, com o seu chefe. Então, as ferramentas de agendamento elas se tornaram muito importantes ou foram percebidas agora como muito importantes, né? Então, quando as pessoas que tinham já esse hábito de agendamento de reuniões e tal, tiveram menos dificuldade do que as pessoas que hoje precisam e estão se adaptando junto com o problema, né? E aí, também por conta dessa diferença, surgiu a entrega substituindo o trabalho orgânico, né? Porque, de novo, né, pela proximidade, quando você está perto do chefe, o chefe, fulano, Guilherme, preciso do relatório tal e tal. E você vai e entrega. Hoje não, precisa de uma organização, você precisa ser demandado, e aí surgem um pouquinho das lições que a gente tem em projetos, que são as entregas, né? As entregas substituindo o trabalho orgânico. Então, você precisa se organizar, combinar e etc. Tá? Então, basicamente, essas coisas que estão acontecendo hoje, que são os processos, os agendamentos e as entregas que estão substituindo aquele trabalho que a gente tinha normalmente nas empresas. Okay? E aí, no que focar? Eu pensei um pouquinho aqui em algumas dicas no que a gente pode focar para a gente ser mais produtivo nesse momento em que a incerteza é a única certeza que a gente tem. Eu acho que a gente pode ter isso como lição, que é focar apenas no que podemos controlar. Não gastar energia desnecessariamente. A gente não sabe, né? A gente não sabe se a gente vai conseguir sair de casa daqui a 2, 3 semanas, 4 semanas. Então, o que a gente consegue controlar? O nosso bem-estar dentro de casa, o nosso conforto, né? Como o Luiz falou anteriormente, né? Num lugar legal para você trabalhar, comprar uma cadeira melhor, etc. E focar realmente naquilo que você consegue controlar. Até porque, quando você fica tentando controlar aquilo que você não tem controle, a ansiedade cresce e você se sente mal, você não desenvolve bem nas suas atividades. Então, uma dica vamos nos focar no que a gente consegue controlar e fazer da melhor forma possível. Okay? Outra coisa, uma coisa que a gente pode focar é fazer em atividades colaborativas, né?
auxiliam na manutenção do sentimento do pertencimento. A gente tem vários colegas, né? Eu tenho vários colegas e amigos que estão afastados do trabalho real há mais de 3 meses, né? Então, algumas pessoas que estão no grupo de risco, etc. E essas pessoas começam a sentir, né, aquele sentimento de não pertencimento à instituição que trabalha, né? No Nordestão, a gente tem, né, muita gente que está por idade ou por condição física, que está afastado, né, pelo grupo de risco, e a gente tem muito esse cuidado lá em trazer essas pessoas para continuar, né, elas continuarem a ter esse sentimento de pertencimento. E assim, não só, eu acho que os líderes que fazem essa gestão dessa turma virtualmente podem ajudar e muito, né? Não todas as atividades serem colaborativas, né? Longe disso, mas as atividades possíveis, que forem possíveis serem colaborativas, são bem bacanas para você integrar e você ter o engajamento, né? Esse engajamento virtual do seu time. E focar nas pessoas, né? Como eu estava falando, a gente focar nas pessoas porque o seu time precisa de atenção mais do que nunca, como eu estava falando, né? Eu tenho o costume de, com o meu time, fazer um check-in, né, de manhã, cedo. Meu time está todo em home office, mas eu faço por áudio, eu faço pelo Zoom e tal. E a gente consegue ter assim, uma comunicação bacana, uma coordenação de trabalho de atividades e ainda a gente entender como é que está a saúde de cada um nesse momento, que também é muito importante, né? Não adianta a gente só pensar no trabalho e esquecer das pessoas. Ok? Outras dicas de home office que eu trago para mim, né? E eu fiquei 40 dias direto em home office, e uma das coisas que eu acho bem bacana é aprenda e apreenda com tudo que acontece à sua volta. Registre os insights e as lições aprendidas. Os insights, eu até sou bem orgulhoso aí de ter sugerido aí para o Veras, aí, contribuído no enriquecimento do material do LCC, porque eu tive um insight para sugerir um insight, que são o seguinte: os insights, eu sempre registrei por onde eu passei, os insights que nada mais são do que lições aprendidas que a gente pode utilizar no próprio projeto, né? Então, quando você tem algum insight, você consegue utilizar essa ideia logo dentro do próprio projeto, ele é muito bem-vindo, né? E as lições aprendidas, normalmente, você registra no final, e aí você só vai utilizar essas lições aprendidas no próximo projeto que você tiver, e se o seu projeto for parecido com aquele projeto em que você registrou essas lições aprendidas. Então, os insights, eu acho que são muito mais rápidos, né? De você ter benefícios sobre o que você conseguiu perceber durante um projeto e tal. E agora, quando a gente está em home office, o aprendizado, a gente está aprendendo tanto, né? O aprendizado é tão mais rápido, é tão mais pontual, que é bem bacana a gente registrar esses insights e utilizar no dia a dia, né, essas coisinhas que a gente vai entendendo que vão melhorando a nossa produtividade, a nossa interação com o time, etc. Ok? Bom, eu queria dar 3 dicas aqui básicas, né, de gestão de equipes em home office, que são as reuniões, né, são os sprints, os dailies e os retrospectives, que nada mais são do que as reuniões de sprint, aquela que você combina, né, uma atividade ou uma entrega de uma semana, 2, 3. As reuniões diárias, que são feitas, como eu falei, que eu utilizo para fazer esse check-in, né, saber como está a turma, como é que está o time, e combinar algumas atividades do dia. Então, você faz todo dia, ou pode ser aquela stand-up meeting, né, que normalmente a gente faz em pé, no mesmo lugar, por 10, 15 minutos, mas funciona muito bem virtualmente, tá? Mesmo que não seja por um áudio que você consiga falar com o teu time todo e tal, isso funciona muito bem. E as reuniões de retrospectiva, né, é o balanço no final do sprint, o que deu certo, o que deu errado, o que a gente pode melhorar para as próximas atividades, para os próximos sprints e tal. Bom, uma outra dica bacana que, assim, é simples e assertivo, tá, gente? Eu sou sempre a favor da simplicidade, né? Num treinamento que a gente deu há pouco lá no Nordestão,
a gente falava justamente disso. Gente, vamos usar o simples de cada uma das ferramentas, que já vai ter um ganho sensacional. Simplesmente por a gente usar e estar combinado com o time. Então, assim, as agendas, elas podem ser qualquer uma, né? A gente precisa coordenar as atividades por algum lugar, né? Então, a gente tem que combinar e convidar as pessoas, né? Ou pode ser pelo Outlook, pode ser pelo Google Agendas, pode ser por qualquer sistema. A gente tem que combinar com as pessoas isso, certo? E a gente ter o compromisso de responder às pessoas, a gente ser convidado e responder sim ou não, ou talvez para as pessoas não ficar te esperando na reunião. Utilizar as reuniões remotas, tem vários sistemas que podem te proporcionar as reuniões remotas, né? O Zoom, Google Meet, o Skype, né? Que é o mais antigo, mais conhecido. E gerenciadores de tarefa, tem vários hoje, né? Todo mundo deve estar vendo a torta e a direito aí nas propagandas online. Tem o Trello, tem o Monday.com, tem o ProjectManager.com, Bitrix 24, etc. Tem infinitas opções aí para a gente utilizar. E isso é um gerenciador de tarefas que é simplesmente para você combina com o time, né? Você agenda a reunião, né? As reuniões que a gente está falando ali do ladinho, que são as reuniões de sprint, as deles e as retrospectivas, você agenda a reunião, né? Faz a reunião com o sistema do Zoom e você gerencia essas atividades que você combinou nessas reuniões por um desses sistemas, né? Que são colaborativos, né? Que é o Trello, enfim. E ali você consegue estipular para quem você está dando atividade, você consegue colocar um prazo para que isso seja concluído e ainda controlar ali juntamente com a própria pessoa que está responsável por entregar, né? Você consegue bater papo, trocar ideia, trocar mensagens no Trello e funciona muitíssimo bem. E a outra dica que eu tenho que dar para vocês é o relacionamento, gente, porque ainda são pessoas que estão do outro lado. Cuide da saúde do seu time e, assim, esteja disponível. Porque o sentimento de falta de informação do time quando está à distância é tremendo. Isso, às vezes, gera uma insegurança para a turma que está, né, para o seu time lá, que não é legal, né? E se você puder estar disponível o máximo para o seu time, seria muito bacana. Eu sempre falo lá para a minha turma o seguinte: se você pode estar em home office e a gente está combinado um horário que vai estar disponível, é muito simples de você estar disponível com o telefone ligado, ou de olho na mensagem, ou estar perto do computador para ver um e-mail, mas aí o jogo tem que estar combinado entre todo mundo, entendeu? E é muito importante que o líder, ele sim esteja disponível, porque vai ter dia, gente, que vocês vão ver que no final do dia você achou que não trabalhou nada. Nossa, não trabalhei nada, não fiz nada, mas só falei com as pessoas. Não, mas é importante você dar colo para o teu time, você dar um ombro para a turma que está distante. E isso sim faz parte, isso é papel nosso, né? Papel do líder, papel do integrador. Então é muito importante você cuidar das pessoas nesse momento. Bom, gente, home office na prática, né? Como eu estava falando, são reuniões, e aí eu dou um exemplo aqui que a gente utiliza lá no Nordestão, tá? A gente tem a ferramenta Outlook, né? Que todo mundo está combinado que a gente manda o convite, e se a pessoa puder, ela diz que sim, se ela não puder, ela diz que não. E aí sugere também outros horários e tal, né? Tem uma opção, né, de agendamento, de suporte de agendamento, que é muito bacana, que você vê a agenda do outro e você consegue coordenar e fica muito mais efetivo. Aumenta a chance de quem você está convidando para fazer a reunião de acontecer. Ok? A gente utiliza lá também o Zoom, né, muito, muito bem. A gente faz reuniões e treinamentos lá com centenas de pessoas e funciona muitíssimo bem, inclusive a ferramenta que estamos usando, né? E o Trello. O Trello é uma ferramenta super poderosa, simples e gratuita, né? É simples demais, é intuitivo, é fácil, você consegue explicar para qualquer pessoa como trabalhar, e aí você consegue, com essas 3 ferramentas, trabalhar muitíssimo bem à distância.
E a produtividade, o acompanhamento das atividades individuais, a sua própria produtividade, né? Quando você acabou as reuniões, você tem que trabalhar. De que forma que você consegue se organizar? Também a dica que eu dou para vocês é o mais simples. Utiliza o Outlook, né, para ver as suas ver os seus agendamentos, o que você precisa entregar, o que está perto. E o Trello, né? O Trello para coordenar suas atividades, entender se você está devendo alguma coisa, se você está adiantado, se você está atrasado nas suas atividades, e ainda trocar muitas ideias com a turma do seu time. Ok? Isso é um pouquinho da prática, né? A vida como ela é, não precisa de muita mirabolância, é fazer o básico de cada uma das ferramentas que você vai trabalhar muitíssimo bem. Gente, e um pouquinho da importância de gerir os projetos pessoais, né? Muita gente tem costume de dar muita importância para o trabalho, né? O trabalho tudo, né? E aí chega em casa, negligencia nos seus projetos pessoais, né? E assim, a importância que tem de gerir os projetos pessoais é a mesma importância de você gerir seus projetos no trabalho, nas empresas que vocês trabalham ou prestam serviço, né? É muito importante que você consiga registrar, e aqui embaixo eu tenho uma dica aqui, né? Faça seu planejamento pessoal, entrando nesse link aqui, que é o Canvas do LCC, está disponível online, simples, fácil, você exporta e importa para você conseguir estruturar o seu planejamento pessoal. Eu trago aqui 2 frases que meu pai gostava muito, que é uma do Theodore Roosevelt, né, que é: nada é impossível. Se puder ser sonhado, então pode ser feito. Então, por que não? Se você está sonhando, né, você tem algum sonho para realizar na sua área pessoal, no seu projeto pessoal, então ela é possível de ser feito, né? E a outra frase que meu pai gostava muito, e eu acho que é desconhecido, o que torna possível, o que torna o sonho irrealizável é a inércia de quem sonha. Então, gente, não adianta sonhar se a gente não estrutura, se a gente não coloca em prática. E, assim, o LCC é uma bela forma de você acabar com as suas desculpas e botar seus projetos, estruturar seus projetos, tá? Bom, uma dica de estruturar os seus projetos pessoais tirando da cabeça, tá? Não adianta ficar um dia, né? Vamos tirar da cabeça, vamos botar no papel, né? Vamos fazer um LCC disso, e você vai conseguir entender que respondendo aqueles quadradinhos, você vai fazendo uma autoanálise se realmente é aquilo que você quer, se é aquilo que você precisa. Se você precisa que teu projeto seja daquele tamanho, por exemplo, uma casa, né? Eu quero ter uma casa XPTO. E aí você começa a olhar ali, quando você começa a colocar no papel, você fala, cara, para que eu preciso de uma casa desse tamanho? Estou aqui projetando o meu sonho para uma casa de 300 metros quadrados. Eu preciso disso? Realmente, quando você começa a responder as perguntas estruturadas de uma forma mais razoável e de forma a seguir uma trilha, você começa a refletir e ver que realmente você não precisa daquilo, ou que realmente você precisa, que você tinha pensado em pequeno. Não, essa casa de 300 metros é pequena, eu preciso de uma casa de 500 metros quadrados, né? Um exemplo aí para vocês pensarem bem. E aí, uma coisa importantíssima é a viabilidade econômico-financeira, né? Entender se o seu sonho é possível, né? De novo, poxa, pensando desse modo, será que 300 metros eu preciso mesmo? Né? Será que eu consigo ter uma casa de 300 metros? Será que eu quero estar disposto a pagar o preço por isso, né? Então, isso simplesmente muda toda a perspectiva quando você olha de uma forma, pelo ponto de vista de projeto. Okay? E aí, determinar prazos, né? Sonhos sem prazos não se realizam, né? Sonhos sem prazos são apenas sonhos, né? Como é que você vai estruturar o teu sonho? Como é que você vai combinar com você, né, o seu sonho para que isso termine de uma forma, que ela termine de forma concreta, né? O sonho tem que virar realidade. E aí você precisa determinar prazo, que aí, sabe aquele negócio? Segunda-feira eu começo, mas pessoal, segunda-feira, mas não diz o dia do mês, né? Segunda-feira, toda semana é segunda-feira, né?
Então, você precisa botar um dia do mês, uma hora, determinar prazo de início e prazo de fim, determinar, de repente, a quantidade de tempo que você vai precisar para realizar a atividade para que seu sonho seja completo. Então, o prazo é importante, sim, que o prazo faz a gente sair da cadeira, levantar a bunda da cadeira e trabalhar. Ok? E monitorar e controlar as atividades. Não adianta nada você fazer um projeto bacana, né? Vou ter minha casa, e fez o projeto, contratou o arquiteto, fez o projeto de viabilidade econômica e financeira, determinou prazo, eu vou começar dia 1º de janeiro de 2021 e vou terminar, sei lá, dia 10 de outubro de 2021, a minha casa. Tá. Se você não monitorar e controlar as atividades, as consequências podem ser desastrosas. Se você para de monitorar, o dinheiro pode acabar. Se você para de controlar, você vai passar pelo prazo e não vai concluir. Então, assim, a importância dos projetos pessoais ela é tão importante quanto os seus projetos de trabalho. Estruturar o seu projeto pessoal, viabilidade econômica e financeira, determinar prazos e monitorar e controlar as atividades. Ok? Isso é o que eu tinha para falar hoje, gente. Obrigado. Isso aqui é o Canvas, que a gente agradece muito aí o time do Veras de estar preparando aí. Tem novidades aí em breve, né, Veras? Mas aos poucos a gente vai contando aí sistemas que vão ajudar bastante a gente a trabalhar com o Lifecycle Canvas. Gente, muito obrigado. Era isso que eu tinha para falar. Eu espero ter ajudado vocês aí a compreender um pouquinho o que é essa loucura aí de trabalhar à distância e utilizar algumas técnicas de projeto. Um abraço. Tudo de bom. Muito obrigado. Beleza. Obrigado. Obrigado, Guilherme. A gente ajustou aqui o áudio. A gente tinha um microfone externo que não estava dando muito certo. Eu parti para usar uma solução mais caseira, né? Em tempo real. E eu acho que aí espero que vocês me digam daqui a pouco aqui pelo WhatsApp que as coisas melhoraram, né? Enfim, gente, nós temos aí então um dia de novo normal, né? Dois especialistas em novo normal, quer dizer, pessoas que trabalham com isso, que são até donos de negócios relacionados a esse tema. E a pós-pandemia meio que nos trouxe, a pandemia e a pós-pandemia vão nos trazer outros desafios e outras oportunidades, né? Tem muita gente que se deu mal, enfim, vai ter que se reconfigurar, e tem gente também que se deu bem, né? Eu estava numa banca de frutas sexta-feira, e aí o cara me falou que as vendas aumentaram 100%. Ele não sabe o que fazer. Então, assim, eu não conseguiria imaginar que a minha banca de fruta preferida, que o cara ia entregar 100% mais do que ele estava entregando. Quer dizer, não vejo muito essa... por que isso aconteceu? Eu não consigo entender. Mas tem outras demandas enormes aí que estão aparecendo, e aí cabe aos jovens e às pessoas que estão aí procurando emprego, trabalho, enfim, capturar essas oportunidades, né? Vão vir muitas coisas aí. Então, esse dia de hoje é muito ligado a pensar esse novo normal, as pessoas se reconfigurarem, né? Aprenderem a trabalhar de forma diferente, trabalhar por entregas, né? Você ter cada vez mais o compromisso de entregar. Eu sempre digo, se você não vai entregar, não prometa, né? Não prometa porque não fica bem. É melhor você dizer, vamos entregar. Veja o nosso evento, nós fizemos um esforço de um mês, está aqui, está no ar. Estamos ajustando ainda, enfim, mas assim, nós estamos entregando uma proposta. Trouxemos as pessoas que eu considero especialistas na área, não são caras especificamente de projetos de gestão, mas são caras de visão, que são gestores de uma forma geral. E para a gente, a gestão de projetos é muito de você usá-la no dia a dia, para o seu projeto pessoal, seu projeto de monografia, o seu projeto de mudança de emprego, enfim. Tudo que você tem que ter um arranque, um motor, você tem que usar projetos, né? Quase como que naturalmente o fato de usar projetos e a gestão vai facilitar a tua chegada do outro lado, no ponto B, né? Você está no ponto A, eu com um projeto eu tento chegar no ponto B. Se eu não tenho um projeto, eu fico só querendo e não acontece nada, né? Eu acho que esse é o ponto. Nós temos, então, algumas perguntas aqui do público. Estamos bem aqui de horário, estamos indo para 20h20, estamos bem tranquilos. Eu vou escolher o palestrante que vai responder para facilitar, e também isso vai ficar tudo gravado, depois vocês vão ter acesso a essa parte de perguntas também. Tá?
Então, a ideia central é que eu jogo a pergunta que está vindo aqui pelo aplicativo, pelo slide, né, que está aí com QR Code. As pessoas estão pondo aqui, eu passo para o palestrante. Eu vou começar pelo Luiz, tá? Há uma pergunta interessante aqui. Quais os conselhos você daria para os mais jovens obterem sucesso profissional? Você que já passou por tantas coisas, o que você diria para o jovem, para o teu filho, né, de 20 anos, para o meu filho de 22 anos, 16 anos, o que a gente diria para eles, né, em relação ao sucesso profissional? O sucesso profissional é sempre uma conquista, né? A gente tem que estar sempre batalhando naquilo que a gente acredita e nunca estrague o seu amanhã por deixar de fazer o que é certo hoje. Então, você esteja sempre trabalhando, sempre buscando algo novo, esteja atento às tecnologias de ponto que têm acontecido no mercado, o que os seus amigos têm utilizado no dia a dia. E quando você começou a ver um monte de gente mexendo com o WhatsApp, daqui a pouco foi lá uma grande empresa e comprou o WhatsApp. Então, tudo aquilo que você vê que no seu dia a dia agrega valor para você no dia a dia, que você utiliza, que você está lá no celular trabalhando, utilizando no dia a dia, invista naquilo que você vê que as pessoas estão utilizando. E veja, como é que aquilo foi feito, o que aquilo faz, o que aquilo agrega de valor e por que aquilo me atrai tanto. É o que te atrai que vai atrair outras pessoas também. Então, se você buscar, de fato, a chave, a cereja do bolo, aquilo que está te atraindo num determinado processo seletivo, num processo, numa ferramenta, num programa de TV, numa live, você verifica aquilo que te atrai e por que te atrai. Faça essa pergunta. Por que isso é importante para mim? Onde que eu gasto o meu dinheiro? Eu recebo o meu salário, recebo a minha mesada, que meu pai me dá. Onde que eu estou gastando o meu dinheiro? Onde você está gastando é que está enchendo o bolso de alguém. Então, esteja atento nisso, no seu dia a dia. Por que eu invisto nisso e por que outras pessoas investiriam naquilo? Essa que é a chave do sucesso. Estejam atentos às inovações e como que eu posso melhorar os processos atuais. Aquilo que eu não gosto de fazer também e que eu pago para alguém fazer. Por que eu pago para alguém fazer? Da mesma forma que outras pessoas irão pagar também. Então, esteja atento e como você pode melhorar e reduzir esses custos. Então, seja um diferencial no mercado, seja um diferencial na vida, tenha fé nos seus sonhos, que um dia eles com certeza vão se realizar. No tempo certo, no tempo de Deus, ele vai prover os recursos necessários, as pessoas necessárias para fortalecer o seu network. E eu diria uma outra coisa fundamental é mantenha atualizado o seu perfil no LinkedIn, seja uma pessoa ativa, comente, compartilhe, publique artigos, interaja com as pessoas, porque é ali que as pessoas vão ter o seu contato, a tua visão profissional. Muitas vezes no Facebook você vê muita piadinha, muitas coisas sem graça, mas o LinkedIn não. O LinkedIn é coisa séria. Muitas das palestras que eu dei em diversos eventos foram em função de contatos no LinkedIn. Meu contato tem no LinkedIn para vocês também, se vocês quiserem se conectar, manda um convite para mim, eu aceito lá para vocês. Tem uma série de palestras falando sobre vários temas. Então, seja uma pessoa ativa nas redes sociais, compartilhando, aprendendo, e esteja sempre rodeado de novas pessoas, sempre que possam te auxiliar nesse processo, nessa jornada. Show, beleza. Temos aqui mais uma perguntinha ótima, assim, uma visão de mundo, né? Qual dica você daria para quem não está trabalhando nesse tempo de quarentena, mas quer começar a vida? Guilherme, se você não está trabalhando e quer começar, quer ligar os motores, o que é que você faria aí? O que é que você diria para ela? Olha, o mundo continua girando, tá? Eu até tenho uma historinha aí que é bem bacana. Durante agora a pandemia, né, a gente precisou aumentar o escritório de projetos Nordestão e aí a gente não tinha condição de esperar terminar, né, a pandemia para começar a fazer a nosso recrutamento e seleção real. E a gente iniciou lá no Nordestão, né, todo recrutamento e seleção de forma digital. E, por coincidência, né, uma bela coincidência, né, Veras? Uma das pessoas que estão lá com a gente, passaram lá, foram mais de 70 candidatos virtuais, né, que participaram do processo de seleção, e quem ficou lá com a gente é o Gabriel, né, o Gabriel que eu conheci num treinamento seu, por coincidência, você que proveu esse encontro aí.
e ele botou para... Ele conseguiu passar em todo o processo de seleção com todas as etapas virtuais, todas as etapas virtuais. Eu estava em home office, fiquei 40 dias em home office, eu estava no Rio de Janeiro, inclusive, e fiz... Ele passou por todos os testes, eu fiz a entrevista dele virtual, e passou pelo RH do Nordestão, etc. E aí eu só encontrei quando foi para ele tomar posse, entendeu? Ele e a Karine, né, que foram os dois que passaram no recrutamento de seleção. Então, assim, o mundo continua girando. Eu concordo aí com o Luiz, o LinkedIn é uma bela de uma ferramenta para você, uma bela vitrine para você que está querendo começar a trabalhar, né? E aí, se você gosta realmente de projeto, nossa, eu acho que o mundo está se dando conta agora, aceleradamente por conta da pandemia, da necessidade de você ter os trabalhos estruturados por projeto, né? E porque os ganhos são incríveis, né? Você tem um ganho de custo, uma redução de prazo, enfim, o mundo se deu conta agora que o projeto ele veio para ficar, né? É uma coisa que é engraçado, que o mundo ele pensa igual em várias regiões ao mesmo tempo, sem ligações, né? Assim como foi lá mais ou menos a invenção do avião, né? Tava Santos Dumont na Europa e os irmãos, né? Wright lá nos Estados Unidos, ao mesmo tempo, eles um não sabia do outro, né? Então é mais ou menos o que acontece hoje, que eu vejo que acontece hoje em projetos. O mundo está se dando conta de que projetos ele é efetivo, ele é o que vai fazer a diferença no futuro. E há 10 anos atrás a gente já escutava falar nisso, né? Não, o projeto está aumentando, e me parece que essa pandemia ela potencializou muitas coisas, né? A antecipação da necessidade de transformação digital, e também potencializou também a importância dos projetos, né? Então, se eu posso dar um conselho, continue, porque o mundo continua girando apesar da pandemia. E outra coisa interessante também, já está participando de uma live, ao invés de estar lá no videogame, em vez de estar assistindo filme, você está aqui aprendendo, então a gente está todo mundo compartilhando aqui, crescendo juntos, então já parabéns pela iniciativa. Exatamente. Joia, pessoal. Obrigado. Ótimo. Vamos aqui para uma outra pergunta. O desafio de liderar projetos em grandes empresas, Luiz, como é que você vê isso? Quer dizer, grandes empresas, né, têm demandas diferentes das pequenas, e como é que é o desafio de liderar, né? Isso é fantástico. Então, isso realmente é um grande desafio, porque você tem equipes enormes. A gente vê um canvas de uma página que viram páginas e páginas de project, de atividades. Você tem que distribuir as atividades por membro, por equipe, de acordo com cada demanda, e ter um cronograma muito bem focado, né? E um está dependendo do outro. Não adianta um sair correndo na frente e deixar os outros para trás, e os outros correndo para um lado, vai um para um lado, outro para o outro. Então, por isso que é importante essa questão do projeto. Quando a gente começa a ver em DevOps também essa parte de desenvolvimento ágil, porque antigamente um projeto levava 1 ano, 2 anos, com mainframe. Hoje não existe mais isso. Hoje um projeto tem um projeto de 1 semana, projeto de 2 dias, 3 dias que você tem que entregar. Tá? Mas nas grandes empresas é a mesma forma. A gente tem que estar trabalhando, segmentando, ter uma visão muito clara do que deve ser feito, as pessoas que estarão envolvidas nisso, e o foco. Se você não tiver foco, você vai se envolver em várias atividades e você não vai concluir o seu projeto. O interessante dessas ferramentas, dessas plataformas que eu apresentei para vocês, o Microsoft Teams foi o que eu utilizei ali no vídeo, e tinha também algumas soluções da IA-Link de videoconferência, de forma totalmente integrada, que acabam agregando valor para o dia a dia. E o Teams é uma grande plataforma onde você consegue ter muitas ferramentas, desde o Planner, que é parecido com o Trello, onde você vai jogando as atividades e atribuindo demandas para cada um. E ali, naquela demanda, você consegue acompanhar quem fez atividade, quem não fez atividade, que está pendente. Na parte de ensino à distância, na escola, você atribui uma tarefa para os alunos fazerem, como se fosse uma grande equipe. Você pega uma sala de aula, você tem 40, 60, 80 alunos. Então, você pegou uma tarefa, uma atividade, deu para um monte de gente fazer, e você tem que estar gerenciando. Ele também ajuda a fazer esse gerenciamento também dos projetos. Então, o principal é o foco. O foco e dar a tarefa certa para a pessoa certa.
Tá? Você precisa saber identificar quem é de fato a pessoa responsável que vai cumprir com aquela atividade e que vai agregar valor na sua equipe e na sua empresa. Faça a diferença na sua empresa. Essa que é a palavra-chave. Luiz, eu entendo que a gente precisa quebrar o projeto em pedaços, né? Para que fique claro para o cliente, para o patrocinador, que para ele saber o que você está fazendo, não é isso? Se você deixar um pedação muito grande, o cara não sabe onde é que você está, né? Então, assim, tem muito essa coisa de você quebrar em pedacinhos para que você possa dizer onde é que você está, para você poder até posicionar o projeto para os patrocinadores, correto? Correto. Você tem que quebrar o projeto, ter pequenas entregas, ter pontos de alinhamento também, para você verificar se está todo mundo alinhado no caminho certo também, e fazer isso de forma muito organizada. Né? Você tem pessoas na organização que tem um perfil de organizador e você tem o fazedor. Sim. Você tem que saber quem que organiza e quem que faz. Normalmente são perfis distintos, né? São perfis distintos. Né? As pessoas conhecem, é como se você quisesse comparar uma pessoa que ela tem um estilo, comparando com um computador, um sabe armazenar muito bem a informação e o outro sabe processar muito bem a informação. Então, tem pessoas que trabalham muito mais como se fosse um HD, ela acumula uma série de informações, mas ela não sabe o que fazer com aquilo. Você fala, nossa, como é que essa pessoa é tão inteligente, conhece tantas coisas, mas continua ali naquele lugar, não sai daquele lugar. E outras que você pega um pedacinho, uma pequena informação, ela já processa, faz um monte de coisa muito rápida. Né? Então, você tem que juntar essas duas pessoas e elas têm que trabalhar em conjunto. Então, o segredo é achar as pessoas certas, dividir e ir conquistando, comendo pelas beiradas. Né? Você tem que ir fazendo o teu projeto e seguir em frente. Temos uma pergunta aqui para o Guilherme. Como é que... deixa eu ver aqui... Como adaptar as reuniões para a realidade virtual para ser algo efetivo e não perder foco? Quer dizer, a gente já tinha esse monte de reunião que, na verdade, não funciona, né, em geral. Né? Eu, por exemplo, eu não faço nenhuma reunião acima de 1 hora. Se for acima de 1 hora, eu me retiro e digo que estou passando mal e vou embora. Eu adotei essa prática. Eu acho que tem funcionado. Depois de 1 hora, repete tudo de novo. Aí tem mais 1 hora, repete tudo de novo. E aí você acaba meio que ficando eu diria que assim... no final das contas, você não sabe o que a reunião tratou. Então, assim, em 1 hora você tem que definir o que você vai fazer. Os meus alunos estão defendendo o doutorado em 20 minutos. Então, eu acho que é razoável que você faça uma reunião em 1 hora. Um doutorado leva 4 anos, né? Para o cara explicar em 20 minutos. Então, o que é que eu falo? Aí tem a ver com essa pergunta. Como é que a gente faz a reunião virtual funcionar? Porque senão vamos levar os vícios para dentro do remoto, né? Então aí, como é que você vê isso, Guilherme? Você que está passando por isso. Sem dúvida. Inclusive, isso foi, como eu falei, foi tema de um treinamento que a gente deu para a turma, para os líderes, porque a primeira coisa que a gente pensa depois, quando a gente está longe, é tentar copiar o que a gente faz no dia a dia para o virtual. Só que é humanamente impossível, né? Para começar, a quantidade de reuniões. Né? A quantidade de reuniões que a gente, muitas vezes, quando você sai, você tem 2, 3 reuniões seguidas, né, de trabalho, você sai de uma reunião e indo para outra, você tem tempo, né? Você passa no toalete, você toma uma água, as pessoas estão uma com as outras conversando, elas te aguardam tranquilamente na sala de reunião, né? Aí um levanta, pega um café e tal, e aí a gente quer fazer reuniões seguidas no virtual como a gente faz no real. E aí é aquela angústia, né? Porque não, fulano está atrasado. Tal. Pô, mas o cara pode estar atrasado na outra reunião. Quando o cara está no real, você não... Então, para começar, a ansiedade ela é muito em alta. E aí o que a gente aconselha a turma a fazer é estruturar a reunião. Primeiro, né, a gente fazer um rodízio de quem é que vai organizar a reunião, até para o time todo se sentir engajado, se sentir responsável pelo time. Né? A gente faz um rodízio, a gente já tem estruturado nossas reuniões semanais lá, a gente já tem estruturado tal dia fulano, tal dia ciclano, tal dia... Então a gente faz um rodízio para o engajamento. Outra coisa é a gente registrar o que se fala, né? E sair da reunião com os próximos passos, né? E definido prazos e quem é responsável por aquela atividade. Com essa pequena estruturação, você sai com um sentimento de que não foi em vão. Aquela reunião todo mundo falou muito e tal. A gente utiliza muito a prática de atas, mas a ata de reunião
Simples. São 3 coisinhas, basicamente. Quem são os participantes, o que foi falado na reunião, né, em tópicos, sem se aprofundar demais, e próximos passos, dando a responsabilização de quem é o responsável, data e o que fazer. Simples assim. Então, são 3 coisas. E a gente bota no corpo do e-mail, tá, gente? Não precisa abrir o Word, arquivar em pasta, não. É no corpo do e-mail mesmo. Entendeu? Sem bom dia, boa tarde, boa noite. Assim, participante, fulano, foi tratado isso, próximos passos. E a assinatura que está lá, Guilherme Monerá, que é o padrão que já está no e-mail, entendeu? Sem lero-lero. É muito direto ao ponto para a gente tentar reproduzir o que a gente faz no dia a dia, mas de uma forma estruturada. Porque senão a gente sai das reuniões sem o sentimento, justamente o sentimento, o que eu tratei nessa reunião? A gente falou e marcou outra reunião, né? Então, são dicas que funcionam lá com a gente tem usado, tem funcionado muito bem. Você já fez alguma reunião para marcar outra reunião? Centenas. Já viu essa? Era o mais cara normal. marca uma reunião para falar, né, para marcar a próxima reunião. Mas isso era mais comum no real, viu? No virtual a turma está sendo mais eficiente. Então ganhamos alguma coisa, né? Muito. Porque eu vejo a questão do horário que você tem que cumprir. Se você sobe o link, o cara não está lá, ele já está perdido quando ele entra, né? Não dá para ficar esperando todo mundo entrar. Enfim, e é bacana, Vera, acho que a gente combinou meio que, assim, né? Foi um combinado entre os líderes que a gente tenta terminar 10 minutos antes da reunião. Mesmo está combinado que é 2 às 3, a gente tenta terminar 2h50. Justamente para ter essa transferência de, né? Você conseguir beber uma água e tal. Então tem funcionado bem. Quando é combinado com o time, né? Quando a regra é para todo mundo, aí a coisa funciona, flui bem. Ótimo. Tem uma perguntinha boa aqui. Quais são os cursos que você recomenda, Guilherme? Foi direto para você. Cursos? Que curso você recomenda para o cara trabalhar por projetos, fazer gestão, enfim? Olha, eu sempre falo para os meus colegas gerentes de projeto que eu acho que eu sempre fui gerente de projeto e não sabia. Eu acho que eu sempre gostei dessa coisa. Eu descobri que eu gosto... Quando o negócio está pronto, já me dá uma urticária. Quando vira operação, eu já viro para o lado e quero fazer um novo. Então, eu comecei a estudar muito, ia em livraria, pegava projeto, começava a ler livros de projeto e tal. Mas até que eu fiz um MBA de gerenciamento de projetos na FGV, que estruturou aquilo tudo que eu já fazia normalmente, tá? Olha, uma coisa rápida, eu ultimamente, só para exemplificar o que eu vou falar, eu estava querendo fazer um outro MBA em marketing. E aí me aconselharam, não faz não. Por quê? Não, porque depois, quando você terminar o seu MBA, tudo que você aprendeu já vai ser velho. Entendeu? Então, esquece, vai estudando o que você precisa e tal. E assim eu estou fazendo, né? De acordo com a transformação digital do Nordestão, eu tenho estudado algumas coisas que eu vejo que há necessidade. Mas, assim, uma coisa que resolveu para mim, eu acho que resolveria para muita gente, é o seu curso, o LCC lá. Ele te abre bastante a cabeça, é um negócio prático, direto ao ponto. E assim, sem churumelas, entendeu? Você faz exatamente o que você precisa fazer no dia a dia. O resto, realmente, você precisa de um pouco mais de compreensão do todo, mas isso você vai ganhando aos poucos, né? Tem bastante curso online, né, de qualidade, que hoje, né, com o EAD, então, que agora a gente só pode fazer isso, né, ganharam muita importância e muita qualidade. Viu? Tem alguns cursos aí da PUC do Rio Grande do Sul que estão muito bem cotados, tá? E eu tenho visto algumas coisas, eu tenho ensaiado começar algum deles, então fica alguma dica aí. Não sei se eu estou por fora um pouco do FRN aqui, você até poderia falar um pouquinho mais. O FRN tem especializações, né? Tem a de projetos, tem a de processos, elas acontecem quase que de forma recorrente. Acaba uma turma, começa outra e aí vai. Mas a distância não? Não, a gente vai começar agora um MBA de gestão de tecnologia e inovação totalmente à distância, um MBA internacional. Legal, esse vai ser toda a distância. O primeiro experimento nosso, e não só o FRN, tem outras universidades parceiras. Ele começou agora as inscrições. A gente vai rodar ele 1 ano e meio, é um MBA com foco em inovação, gestão de projetos, riscos, né? Eu, por exemplo, vou dar a cadeira de inovação em serviços. Josué, que é um dos palestrantes, vai dar gestão de projetos, enfim. Então,
estamos começando a falar de coisas também assim. Eu posso até aproveitando, até dar um depoimento, né? Que eu contribuí aí para o MBA, né? Que você é coordenador lá aqui na UFRN, e assim me impressionou muito positivamente com relação ao FGV, porque é um MBA muito prático, né? Eu fui convidado e eu não sou professor, né? Então eu falei muito do dia a dia, né? Da vida como ela é realmente aqui, porque na teoria, na prática a teoria é outra, né? E foi muito bacana, eu tive um feedback muito, muito positivo, assim. Se essa pessoa que fez a pergunta já tiver graduação e puder fazer o MBA da UFRN, seria muito bacana. É um curso assim que é muito, muito produtivo e muito, muito prático, né? Eu gostei muito, me impressionou muito positivamente por causa disso. Excelente. A gente tenta fazer um misto, né? Professores mais acadêmicos, mais práticos de mercado, para que o aluno tenha a formação sustentada ter sua base teórica no que ele faz, mas ele também poder saber como é que aplica, etc., para não ficar... Senão o delay dele fica muito grande, muito longo, né, para o mercado. Ele se atrasa muito, né? Então ele precisa saber como é que o Nordestão está fazendo, como é que a empresa do Luiz está fazendo, enfim. Então a gente tenta fazer esse molho. É uma fórmula que tem dado certo. A gente já está na 4ª turma de gestão de projetos, a gente vai começar, né? Então eu diria que temos um sucesso aí. Estamos aí no MBA desde 2002 e aí fomos aprendendo com as turmas e entendendo as demandas dos alunos, e a gente sabe que de fato eles precisam de prática, né? Agora, eu sempre digo, a boa prática está fundamentada numa boa teoria, né? Sempre. Sem dúvida. Se a teoria está bem respaldada por você como profissional, você se sente calçado, né? Você só precisa aplicar, mas a teoria te dá o respaldo, né? Para você até comprar a briga, né? O projeto que você está tocando, você mostrar que você tem uma base para pensar aquilo, enfim, pensar os riscos, né? E aí vai. Tem uma outra perguntinha importante aqui, que é: o mercado pede uma formação acadêmica específica para trabalhar com gestão de projetos? É uma pergunta que eu passaria para o Luiz. Enfim, uma boa pergunta. Precisa de uma formação específica em gestão de projetos para trabalhar com gestão de projetos? Tem que ser específico? Eu tenho a minha visão, mas quero te ouvir aí. Então, existem alguns editais de governo, por exemplo, que ele pede uma formação profissional certificado em projetos. Tá? Então, eventualmente, pode ser que ele peça uma certificação em determinado tipo de empresa para você participar de um processo seletivo. De qualquer forma, independente de empresa, de área que você atue, se você tiver um bom conhecimento em gerenciamento de projeto, a sua vida vai ser melhor. Então, gerir projetos faz bem em toda e qualquer situação. Desde o comecinho, você vai ver suas finanças, seu investimento, a sua formação, seu casamento, a sua vida familiar. Se você tiver uma boa gestão de projetos e governança, seja na parte de TI ou seja na parte de negócios, isso vai agregar valor para a tua vida e você vai muito além do curso. Tá? Isso é importante você investir no gerenciamento de projeto, com certeza. Eu acho que tem uma coisa... Por favor, Guilherme. Não só isso, é muito interessante a gente ver que a nossa experiência anterior ela contribui demais, né, para quando você está gerindo um negócio, porque a gente tem projetos diversos, né, com características diversas. Então, se você tem uma experiência prévia, né, em alguma coisa que não tem nada a ver com o projeto, que não tem nada a ver com a sua formação, né? Eu sou economista por formação e fiz uma escola técnica de edificações, né? Então, quer dizer, hoje eu toco projetos de construção muito facilmente, né? Porque eu consigo ler plantas, né? Eu tenho uma facilidade de entender o que os engenheiros falam comigo e tal, mas eu jamais imaginava que um dia a minha escola técnica fosse influenciar na minha vida futura, né? Então, uma brincadeira à parte, é como o Steve Jobs, né? Que o Steve Jobs ele estava de bobeira na faculdade, foi estudar artes, né? E aprender caligrafia, né? E aí criou-se o Apple com o design que tem, né? Então, toda a tua experiência prévia, você vai conseguir utilizar muito, muito bem em projetos, ela vai ser muito agregadora. O que você falou aí no começo, Guilherme, eu achei bem interessante, que é você saber o que você quer, né? Tem pessoas que têm perfil para projetos,
Sim. Elas não conseguem trabalhar no dia a dia na operação, né? O cara vai fazer isso, ele é um desastre. Mas se você o cara trabalhar por projetos, ele vai embora, é o que ele gosta de fazer. Eu acho que é o meu e o teu caso, e o do próprio Luiz também. A gente trabalha muito por projetos, né? Não tenho competência para trabalhar no dia a dia na operação numa fábrica. Eu vejo o cara fazendo isso, eu acho fantástico, mas eu não consigo. Então, assim, o cara tem que se achar, né? O que ele gosta de fazer, né? Para mim é ótimo pensar um plano, monitorar, mas entregar alguém para executar o plano, né? Porque a gente desenhou o plano, pensou o contexto, enfim, mas chega um momento que aquilo lá não dá mais para mim, porque eu sinto que a minha competência não é boa para aquilo, mas alguém é muito bom nisso, você tem que saber escolher isso, né? Eu acho que esse é um ponto. Eu sempre falo que o gerente de projetos ele é meio viciado em adrenalina, né? O negócio começou a ficar calmo. Ele já fica nervoso. A gente fica nervoso, já é alguma coisa mais complicada. Aqui alguém para Guilherme perguntando como é que o Nordestão controla a produtividade dos seus funcionários com esses aplicativos que foram listados na apresentação. Como é que eles controlam a produtividade? Você manda o cara para casa, como é que o Nordestão sabe que o cara está desempenhando bem a tarefa? É uma boa pergunta. Olha, é através das reuniões, né? As reuniões diárias, a gente mede isso, e aí, como é que está? Aquelas 3 perguntinhas, né, que o Scrum conta para a gente, né, pelos stand-up meeting, né? O que você fez ontem? O que te impediu de fazer o seu trabalho? O que você vai fazer hoje, né? Aí você consegue fazer o PDCA diário, né? De como é que o teu funcionário está fazendo. E também pelo Trello, né? Porque o Trello ele tem lá a atividade que a gente coloca uma data e o objetivo daquela atividade, né? E aí, se o cara chegou no final e concluiu no prazo, beleza, ele está entregando bacana. Entendeu? E muito, muito, muito relacionamento, muito bate-papo, né? Porque ainda assim são pessoas que estão do outro lado, viu, gente? A gente precisa conversar, entender, e muito do que o Luiz falou aí, eu acho importantíssimo. O líder precisa conseguir identificar a característica do seu comandado, né? Saber o que o cara... né? Tem gente que, como você falou aí, tem gente que tem muita informação, não consegue fazer nada com ela, tem gente que tem uma pequena informação e desdobra aquilo. Então, é muito perceber qual é a característica de cada um para poder gerir da melhor forma. Beleza. Luiz, tem uma boa para você aqui. Como é que você vê o desafio, enxerga, né, no gerenciamento do tempo de entrega de produtos no home office? Quer dizer, como é que é esse desafio por ser home office, né? O cara tem que entregar produtos. Como é que você vê isso quando o cara está remoto? Quer dizer, que desafio é esse? Eu diria que não muda só apenas a parte de projeto. Até mesmo a questão salarial. Será que eu vou ganhar por hora trabalhada? Ou será que eu deveria ganhar por projeto entregue? Por demanda? Então, quando você consegue mudar esse conceito de hora trabalhada, ele pode trabalhar a qualquer horário, de manhã, de tarde, de noite. Tem pessoas que são mais produtivas de madrugada do que durante o dia. A pessoa não consegue acordar cedo de jeito nenhum, mas à noite produz até 2 horas da manhã. Então, essa questão de horário é mais flexível, onde a pessoa às vezes está mais ativa num determinado período, e ela tem que ser cobrada por atividade, não necessariamente um salário fixo. A partir desse momento, ela vai querer produzir mais, porque aquilo vai dar um retorno maior para ela, e dizem também que no futuro você não vai ter emprego, mas não vai faltar trabalho, para aqueles que têm um determinado conhecimento. Então, você trabalhando remotamente, você pode prestar serviço para mais de uma empresa ao mesmo tempo, não necessariamente prestar serviço para uma única empresa. Uhum. E a partir daí, você teria que ter uma gestão do tempo adequada para que você consiga honrar os compromissos que você assumiu. Uhum. Né? Então, esse é uma outra questão que a gente tem que estar trabalhando junto com eles. Você está me dizendo que as pessoas vão trabalhar compartilhada, é isso? Elas vão atender a vários projetos, até de empresas diferentes, né? Enfim, elas vão ter que gerenciar muito bem o tempo para poder fazer as entregas que precisam. Né? Para poder fazer as entregas que precisam. E ela tem que ter um conhecimento específico numa determinada área que seja. Então, identifique qual é o seu principal dom, qual é o seu principal talento e invista nele. As pessoas falam, não, invista no seu ponto fraco. Não, eu digo, invista no seu ponto forte. Se torne um especialista naquilo que você tem um dom natural de ser, de fazer, e se torne um especialista naquilo. Seja uma referência no mercado naquilo e você vai ser convidado para atuar em diversos projetos, em diversas atividades, valorizando aquilo que você tem uma habilidade diferenciada para fazer. As pessoas falam, nossa, mas como é que você fez isso? Eu só fiz isso rapidinho desenvolvi.
a pessoa nem percebe que aquilo é um dom, um talento, uma facilidade que ela tem. Ela faz aquilo de forma tão intuitiva, de tão fácil, que ela não identifica que aquilo é um ponto forte dela. Então, procure identificar aquilo que você tem facilidade de fazer, que você gosta de fazer, né? E comece a investir nisso e ganhar dinheiro com isso. Esse que é o segredo. Você sabe que sempre que eu estou falando sobre essa questão de você tem que escolher, tem que saber o que é que você é bom e você drenar energias para ficar melhor ainda, né? Eu lembro muito daquele livro, daquela biografia do Leonardo da Vinci, né? Que é um livro que faz muito sucesso, mas ele tem uma coisa que eu acho fantástica. Todo mundo deveria saber disso. Leonardo da Vinci foi um dos maiores gênios da humanidade, mas ele tinha dificuldades. Isso tem a ver com o que a gente está falando. Então, ele tem dificuldade com álgebra, que para um gênio é uma bobagem, o cara fazia coisas maravilhosas, desenhos arquitetônicos, mas tinha dificuldade com álgebra. E ele tinha outra coisa, ele nunca conseguiu aprender o italiano em si, né? Ele sempre falou por código, ele traduzia para o latim para falar. Então, assim, ele tinha dificuldades com línguas, com idiomas. Então, enfim, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que as pessoas não são completas e você tem que aceitar isso, né? Às vezes a pessoa fica sofrendo porque não é bom em idioma, não consegue ter um inglês fluente, enfim, mas o cara lá do outro lado, né, o gênio da humanidade teve dificuldades com o idioma também, né? Se tem dificuldades com álgebra, o cara é o maior gênio da humanidade e não conseguia, né, não era um cara em álgebra, né? Mas ele tinha virtudes absurdas em outras áreas. Então, eu acho que esse consolo é natural. Você não consegue ser bom em tudo. Isso é uma coisa que... Então, assim, veja onde é que você se encaixa de fato, onde é que você está bem, você tem uma vantagem, um valor que as pessoas percebem. Às vezes você insiste com um tipo de atribuição que você não dá para aquilo. E tem alguém que é melhor do que você para fazer aquilo. E eu acho que a nossa tarefa, e hoje é muito o que eu faço hoje, é escolher os talentos para fazer as coisas que eu acho que eles fazem melhor. Então, assim, esse cara aqui não serve para isso, mas ele é fantástico nisso. Esse aqui é bom nisso aqui. Ele é o melhor, mas isso aqui ele não sabe fazer. Então, nós que somos mais maduros, temos a tarefa de identificar essas competências para montar essas equipes de projetos, né? Porque se você escolhe errado, você bota um cara que não gosta, enfim, não é a do cara. E ele era muito bom em outra coisa, né? Então, acho que assim, um pouco do que você falou é preciso pensar, de fato, no que você é bom. E você, de fato, investir nisso. Porque ponto fraco todo mundo tem. Você vai ficar tentando resolver seus pontos fracos, né? Eles nunca vão sair, vai ser difícil você resolver certas questões. E você tem pontos fortíssimos que te levam a um bom trabalho, a uma boa perspectiva na academia, enfim, concordam? Eu acho que tem um pouco disso, né? Mal comparando é o que eu falei ali na palestra, né? A gente tem que focar no que a gente controla, né? No projeto é isso, a gente tem que focar no que a gente controla. O que a gente não controla, só vai subir a minha ansiedade, o meu nervosismo e nada. E é mais ou menos isso com a gente também, né? A gente precisa focar no que a gente é bom, né? Eu nunca fui bom de futebol. Aí eu parei de tentar. Eu ando de bicicleta. É isso que eu falo. É isso que eu estou falando, né? Você está lá, pô, mas não é a tua, cara. Tu não dá para aquilo, né? A gente sente isso. Você vê quando o cara, ele às vezes até um cara mais jovem, inclusive, você vê que ele tem uma facilidade com alguma coisa que você não tem. E você diz, cara, vou trazer esse cara para o meu lado, vou trazer ele para o meu time para mexer com isso, né? Eu acho que tem um pouco disso, assim, da gente tentar enxergar o que a gente de fato faz bem, né? É o papel do líder, né? Hã? É o papel do líder, né? Identificar talentos e colocar no lugar certo, né? Isso, e deixar o cara trabalhar, entregar, né? Enfim. Temos aqui mais algumas coisinhas. A colaboração é o segredo do sucesso na sociedade do futuro. Então, você tem que saber colaborar. Então, plataforma de colaboração, que a gente falou o tempo todo. Sim. Você colocando as pessoas certas. Segundo Yuval Harari, né, no Homo Sapiens, né, chegamos até aqui por causa da colaboração, né? Que é o único animal que consegue trabalhar em colaboração, né? Você sabe que eu tenho um parceiro que criou uma grande empresa e vendeu essa empresa por uma fortuna, enfim, ficou milionário, e ele não dormia quando não tinha dinheiro, e hoje também não dorme porque tem muito dinheiro, né? Quem me disse foi a mulher dele. Mas esse cara me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ele veio a Natal fazer uma palestra, eu trouxe ele para cá, e nós fomos buscar ele no hotel, ele falou, Veras, você tem uma característica que eu admiro muito. Eu falei, qual? Você diz sim para tudo, cara. Eu acho isso fantástico. Então, inovação é você dizer sim para os riscos, né? É você calcular o risco, mas você ter coragem de dizer sim. Tem pessoas que só dizem não o tempo todo. Um desafio menor. Você veja, esse evento, nunca fizemos um evento remoto, fizemos o primeiro. Já ajustamos, amanhã vai ser um show. Tem que correr tivemos risco, algum né? ruído, já aprendemos e já vamos fazer outra coisa amanhã melhor. Então, assim,
O que é design thinking, né? Design thinking é você pivotar, é você se atrever a errar e achar que isso é normal. Como era o projeto antigamente? Era um projeto clássico, né, que você fazia um ciclo inteiro de projeto e ia ver lá no final que não tinha dado em nada. O design thinking vai contra o método científico, inclusive. Ele diz o seguinte, olha, é melhor você não fazer isso. Faça em pedacinhos e corrija, que é o nosso mundo. Faça rápido. Testa rápido, erra rápido e muda rápido. Isso. Então, assim, é disso que a gente está falando. Então, eu acho que tem muito essa coisa de você tentar entender onde você tá, onde você vai bem e usar esses novos métodos, novas tecnologias que te permitem trabalhar melhor. Você tem que usar a tecnologia a seu favor. Vejam, eu estava conversando hoje com as pessoas hoje à tarde. Eu vejo os editais que estão saindo, eles começam pela tecnologia, o edital. O edital tem que começar pelo problema. A tecnologia pode ser um Excel para resolver. Então, a gente tem que mudar essa mentalidade de que a inteligência artificial vai resolver aquele problema quando a organização, a pessoa, precisa de muito menos. Eu sou assim, um defensor da simplicidade, a Mirklink, né? Eu faço um barco, ponho aprendo com os professores, ajusto, ele pode vir o vento, o que vier, que ele está pronto, e eu vou chegar do outro lado. Mas eu trabalho com projetos quase que de uma forma natural. Eu não tenho que estar lá dentro do barco olhando o Scrum, eu tenho que ser Scrum Master para fazer isso. Gente, não é isso. Isso é a solução para um problema. Você precisa usar Scrum para um problema que exige o Scrum. As pessoas partem para a tecnologia e esquecem o problema. Eu acho que esse é um ponto-chave, né? Concorda? Eu concordo. Eu sempre falo o seguinte, que todo mundo que trabalha comigo já está cansado de escutar essa frase, né? Mas eu digo o seguinte, eu sou gerente de projeto, eu sou aquele cara que faz as perguntas idiotas, né? Aí eu brinco, a pessoa começa a rir, eu digo, lembra aquele amiguinho que vocês tinham no colégio? Tem sempre aquele cara que fica lá na frente, faz aquelas perguntas que todo mundo fica sacaneando ele. Pô, mas quem pergunta? Fica rindo dele, né? Eu era esse cara. Porque quando você faz pergunta idiota em projeto, você é o cara que mais tem informação no projeto. E aí eu consigo gerenciar um projeto, assim, lógico que se eu precisar gerenciar um projeto com uma planilha, eu gerencio. Uma planilha de Excel, entendeu? Eu posso, um arquivo com cada aba seria um projeto diferente, dá para fazer. Só que o problema é que você precisa contar para as pessoas de que forma que o projeto está acontecendo. E aí quando você, da mesma forma como a gente quer tirar da cabeça do especialista o projeto para botar ele de pé, você precisa tirar da nossa cabeça, demonstrar ele para as pessoas, para o nosso sponsor, para as pessoas que estão envolvidas. E aí sim você precisa desse bando de ferramenta que a gente está falando. Assim. Mas concordo com você que é a simplicidade e fazer muita pergunta idiota. Que aí você é o cara que vai ter mais informação na empresa, entendeu? Quando eu vou nas lojas, por exemplo, eu faço pergunta pro segurança. É o cara que mais tem informação de chão de loja, é o segurança, é o embalador, é o caixa, entendeu? Porque se você vai ficar perguntando, ficar no escritório, no ar-condicionado, você não vai descobrir nada, você não vai resolver os problemas. Né? Então é fazer pergunta e controlar com simplicidade. Concordo com você. Beleza. Bom, gente, vamos parar aqui. Eu acho que temos aí 5 minutinhos já para a gente fechar as coisas aqui. Eu acho que foi muito bom. Amanhã a gente continua, a gente vai anotar as perguntas que tem aqui. A gente continua, né? Temos aqui, as pessoas estão achando que a nossa linguagem é simples, que isso legal. É bom, porque eles conseguem entender o que a gente está dizendo. A gente está mostrando com vocês aqui que gestão de projetos são coisas do dia a dia. Não precisa ser um super especialista, ter ido à Lua, né, para gerenciar projetos. Você gerencia com coisas simples. Amanhã a gente vai ter um pessoal pesado da indústria, do governo, enfim, que gerencia projetos com um Trello, né, com LCC, enfim, com coisas bem simples. E grandes projetos, né? Projetos, por exemplo, de uma migração de tecnologia numa grande operadora de comunicações, o cara faz desenha no LCC, usa o Trello para controlar as entregas e um abraço, né? E assim, você diz, como é que pode? É isso aí que a gente está falando, os caras fazem. Por isso que eu trouxe caras que fazem, que estão lá fazendo, para não pensar que a gente está trazendo um cara que nunca fez o projeto daquela forma. O cara faz daquela forma, né? Executa, controla, enfim. Então, o nosso discurso é muito esse, de tentar trazer isso que a gente está falando aqui para as pessoas
que não são gerentes de projetos específicos, mas que trabalham por projetos e às vezes nem sabem, né? Trabalham totalmente por projetos, né? Não, você acordar no outro dia para trabalhar é um projeto, né? Você tem que botar o despertador, se programar para tomar banho, tomar café, sair na hora para chegar no trabalho na hora certa. São projetos. Vocês concordam que é facílimo identificar uma pessoa que vive por projetos? Que é facílimo identificar? Você conversa com um cara num almoço, você já sabe se o cara trabalha por projetos ou não. Concorda? É verdade. A forma que ele se organiza mentalmente, como ele fala, as entregas, os prazos, os custos, na hora você já pega. Esse cara é do ramo, é ou não é? E nem é um cara formado. O Amir Klink é economista e é um dos maiores, eu considero um dos maiores gerentes de projeto do Brasil, porque eu admiro a inteligência dele, mas é um cara que nunca estudou gerência de projetos. Mas é um cara que usa isso naturalmente. Planejamento é o dia a dia do cara. Ele fala de ágil sem falar de ágil. Né? Eu sou fã do cara. Então, assim, o cara usa essas técnicas todas mentalmente, brilhantemente, sem saber nem onde está isso. Eu acho isso fabuloso. Né? Legal. Então, gente, exato. Eu queria deixar aí, então, para vocês um final de vocês dois aí. Eu acho que fizemos um evento adequado, né? Já vamos avançar, aprendemos e já pivotamos. Amanhã já vamos fazer, o áudio já vai ser outro. Enfim, já vamos para frente. Então, dá um minutinho para cada um de vocês para se despedir. Eu já agradeço a todo mundo e esperar todo mundo amanhã às 19 em ponto, que a gente vai trazer 3 caras de peso para falar de projetos na iniciativa privada, no setor público e um cara que trabalha com projetos globais. O cara está nos Estados Unidos, gerencia projetos na América Latina, no Peru, no Brasil, enfim, na Bolívia, etc. Mostrar quais são as dificuldades culturais, esse tipo de coisa. Vamos lá. Vai lá, Luiz. Bom, agradeço pela oportunidade. A gente está sempre aprendendo, é algo novo. Foi um desafio, uma missão que foi passada para a gente. A gente fez a primeira abertura, tivemos algumas picotadas no vídeo que eu passei para vocês, mas depois o Manuel deixa lá no canal o vídeo completo lá para quem quiser assistir. E o projeto é isso aí, gente. Tem que estar sempre inovando, sempre buscando coisas novas, interagindo com as pessoas. Tem meus dados de contato lá no LinkedIn, tem outras palestras sobre infraestrutura de data center, inovação, transformação digital. Tem uma série, um rico material para o pessoal, estudante que está estudando lá, tem um material muito bacana para estudo também. Pode acessar, compartilhar, está lá no meu perfil do LinkedIn também. Ótimo. Legal. Bom, agradeço aí a oportunidade, estou muito feliz aí pelo convite. E é um papo tão gostoso, né? Porque é um troço que a gente é apaixonado por esse tal de projeto, né? A adrenalina sobe, né? Se deixar, a gente vai aqui até 1 da manhã batendo papo, né? Contando o que a gente faz, trocando experiência, né? Enriquecendo aí nosso dia a dia, porque é muito apaixonante realmente. Então, quem gosta de projetos, vem para esse mundo que não vai se arrepender, não. É muito bacana. E espero poder contar aí com mais gerentes de projeto, né? Porque como eu falo para o professor Veras toda hora, eu não sou professor, né? Eu sou gerente de projeto, né? Estou aqui, sempre que tiver um bate-papo desse, pode me chamar, mas eu espero que a gente esteja trazendo essa turma para esse mundo, porque em breve a gente vai precisar de mais gente lá no Nordestão. Estamos crescendo bastante e projetizando a empresa inteira e, se Deus quiser, isso vai passar para... É uma mentalidade que vai crescer, né, entre as empresas e realmente, como eu falei, é um coletivo, né, mundial de que os projetos eles estão vindo para ficar e realmente tem uma aceleração aí. A pandemia está trazendo essa necessidade, né, de projetos aí. Então, obrigado aí pela oportunidade, um grande abraço a todos, tudo de bom. Obrigado, gente. Com essas plataformas de colaboração também, a sensação que a gente tem é que se aproxima cada vez mais do encontro real, físico ali mesmo, porque está cada um num local completamente diferente e como se estivesse aqui um sentado do lado do outro, debatendo, Você está onde, Luiz? Trocando ideia. Eu estou na Granja Viana, em São Paulo. Olha aí. Eu estou em Lagoa Nova, Natal, Rio Grande do Norte. E eu estou aqui na praia em Natal. Olha aí. Obrigado, gente. Tudo de bom. Até mais, pessoal. Obrigado mesmo. Parabéns aí pelas palestras. Aprendi muito com vocês. Valeu. Obrigado, pessoal. Até mais. Valeu. Até mais.